Olá a todos, meu nome é Bruno Nathan Lima e eu sou professor da disciplina de História. Aqui vocês podem ver a minha identificação. O tema da aula de hoje é a ocupação e conquista da América. Como vocês bem sabem, esse tema é muito amplo, por esse motivo realizaremos um recorte e falaremos mais especificamente sobre a conquista do Império Azteca pelos espanhóis no ano de 1521. Antes de falarmos sobre a conquista em si, é importante realizarmos uma contextualização e falarmos sobre esse importante império, sobre essa importante civilização que foi a civilização azteca, ao menos as suas principais características. Nós sabemos que o Império Azteca se iniciou a partir da cidade de Tenochtitlan, que depois se tornou a sua capital. A cidade de Tenochtitlan foi fundada pelos aztecas no ano de 1325, na região do atual México. O imperador azteca, à época da conquista espanhola, era o Montezuma II. Os aztecas, a partir da cidade de Tenochtitlan, ampliaram seus domínios e formaram um poderoso império. Outros povos eram dominados e obrigados a pagar-lhes tributos. Guardem bem essa informação, porque ela será muito útil daqui a alguns minutos, tudo bem? Agora que você já sabe o básico sobre os aztecas, nós podemos falar sobre o encontro entre eles e os espanhóis. Nós sabemos que os espanhóis chegaram à península de Yucatán, na região do México, em uma expedição liderada por Hernán Cortés em fevereiro de 1519. Durante alguns meses, eles andaram pela região, conhecendo os costumes dos aztecas, a cultura, a língua, o náhuatl e também a organização social e política. Após alguns meses, em novembro de 1519, Hernán Cortés se encontra com Montezuma II na cidade de Tenochtitlan. A princípio, os espanhóis são muito bem recebidos pelos aztecas. Nesse período, Montezuma II é sequestrado por Hernán Cortés, sequestrado pelos espanhóis, e há, a princípio, em um primeiro momento, uma sensação de estranhamento. Os aztecas, diante do novo, não sabem como reagir à ameaça. No entanto, após um massacre em uma celebração religiosa que deixa milhares de mortos, motivada pela intolerância religiosa dos espanhóis com relação às religiões indígenas, à religião azteca, os aztecas se revoltam e, enfim, expulsam os espanhóis da cidade de Tenochtitlan. No meio de todo esse conflito, Montezuma II é morto pelos espanhóis e um novo imperador é coroado. Os espanhóis, no entanto, não se dão por vencidos, não ficam contentes com a derrota e realizam um cerco à cidade de Tenochtitlan, que dura mais ou menos 1 ano e meio, até que, em agosto de 1521, a conquista se efetiva e a cidade de Tenochtitlan é tomada pelos espanhóis. Bem, nós sabemos que havia apenas uma centena de espanhóis e, por outro lado, milhares de aztecas. Como podemos explicar, então, que um número tão pequeno
de espanhóis tenha se saído melhor, tenha vencido um número tão maior de astecas? Bem, há um conjunto de fatores que contribuíram para a vitória dos espanhóis com relação aos astecas. Bem, nós temos, por um lado, alianças com povos locais. Vocês lembram que no início da aula eu disse que os astecas, eles realizaram a dominação de outros povos que eram obrigados a pagar tributos. Muitos desses povos, descontentes com a dominação astecas, foram cooptados, foram convencidos pelos espanhóis a engrossar as suas fileiras e auxiliaram os espanhóis na conquista da cidade de Tenochtitlán. Então, lutando contra o Império Azteca, não era apenas uma centena de espanhóis, mas, ao lado deles, milhares de indígenas que haviam sido dominados pelos astecas e queriam a sua liberdade, queriam mais autonomia. Houve também a presença de epidemias. Os espanhóis levaram à região epidemias, doenças para as quais os astecas não tinham nenhuma imunidade. Isso levou à morte de milhares de indígenas, de milhares de astecas, o que contribuiu para o enfraquecimento dessa civilização. Há também a superioridade bélica. Os espanhóis possuíam armamentos mais sofisticados, armas de fogo e montarias que os astecas, por outro lado, não sabiam como usar e não tinham acesso. Esse também foi um elemento importante, um elemento fundamental para a vitória dos espanhóis. Esse conjunto de elementos explica, portanto, a vitória dos espanhóis com relação aos astecas e a queda da cidade de Tenochtitlán em 1521. É importante notar que muita da estrutura criada pelos astecas foi reutilizada pelos espanhóis no processo de dominação, e as consequências dessa dominação, as consequências dessa conquista para os povos da região e também para os espanhóis são múltiplas. Nós falaremos sobre elas em uma próxima aula, mas nós podemos adiantar que há o domínio desses povos, nós podemos adiantar que há a exploração da terra para o enriquecimento da metrópole, nós podemos adiantar que há episódios de intolerância religiosa, de aculturação, mas esse, como eu disse, é um tema para uma próxima aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e por hoje era isso. Muito obrigado.